Bom dia! Uma ótima quarta-feira. Bom dia, Sarinha. Bom dia! Minha gente, para quem não me conhece, eu sou Miriam, mãe de 2 filhos, professora missionária e faço parte deste canal. E eu sou a Sara, sou estudante, somos assista e sou cantora juvenil. Muito bem, minha gente. O assunto que nós vamos falar hoje serve de alerta para os pais e de alerta também para as crianças, né, Sarinha? Isso. Gente, acompanhe até o final e veja qual foi o desfecho do que aconteceu. É o seguinte, a Sarinha estuda numa escola estadual, eu também dou aula numa escola estadual. A rede estadual de ensino ela é muito boa, comparada a outros estados, como eu posso dizer, na questão de qualidade, na questão de requisitos, né? Os professores são muito cobrados quanto a planejamentos, quanto às aulas, né? Pelo menos aqui na região onde nós moramos, há um cuidado assim, né? Quanto a isso. E também na questão de estrutura, sempre é uma boa estrutura, não tem aquela pichação dentro das escolas, aquela violência, né? Tem os casos isolados, né? A escola que a Sarinha estuda, eu já trabalhei. Ali, gente, sempre tem um corpo docente maravilhoso. Os professores que entram ali são cobrados e tem que dar conta de uma boa aula para os alunos, uma aula de qualidade. Não é à toa que a escola que eu estudo tem 101 anos e vai fazer 102 anos. Isso. E tem 1530 e alguma coisa de alunos. 33 aproximadamente. Isso. Então, assim, é uma escola muito boa, sabe? Os professores são maravilhosos. Inclusive, alguns deles eu já trabalhei com eles em outras épocas e alguns deles eu ainda trabalho. Gente, eu não tenho que reclamar da escola. A equipe gestora também, pedagógico, direção, secretaria. Quando a gente chega ali, nós somos muito bem atendidos, sabe? E aconteceu algo desagradável esse ano, gente. A escola não tem culpa, porque tem um processo seletivo e as pessoas se inscrevem para entrar. E nesse ano, um mau caráter se inscreveu e entrou para ser segundo professor cuidar de um aluno autista na sala da Sara. Na verdade, é um autista e 2 meninas que têm dificuldade, isso, né? Que tem dificuldade. E esse mau caráter começou a assediar as meninas, inclusive a Sarinha. Como eu fiquei sabendo? Pela Sara, porque minha filha é orientada a falar tudo o que acontece durante o dia. Gente, eu trabalho 3 períodos, mas eu sei exatamente o que acontece com a minha filha. Porque desde pequena, né, Sarinha, eu falei, seja coisa boa, seja coisa ruim, a mãe quer saber, né? E, gente, foi assustador o que aconteceu. Ele começava a encarar as partes íntimas das meninas, começava a encarar assim com um olhar intimidador. Muito sério isso, gente. E as meninas começaram a ficar com medo. E assim, ó, e elas começaram a se sentir desconfortáveis. E as meninas saíam da sala chorando. Muitas vezes iam para a direção, para o pedagógico. E todo dia era esse terror dentro da sala de aula. E o aluno autista? Ele não cuidava, gente. 2 pessoas que eram da minha sala, 2 meninas tiveram que sair da sala. Sim, transferiram as meninas para outra sala. Elas estavam tendo muita crise de ansiedade por causa dele. Muita gente chorou, muita gente. E inclusive as minhas amigas também choravam muito. E sempre a gente estava ali com o nosso grupinho, uma apoiando a outra. Gente, e elas tremiam e elas choravam, elas entravam em pânico. Você sabe o que é isso? O cara se aproximava das meninas bem pertinho e começava assim, tipo que filmar, fuzilar elas com o olhar.
sabe? Quando eu fiquei sabendo disso, eu fui na escola. E, inclusive, o pessoal da escola me agradeceu porque eu fui lá. Fui lá denunciar, gente. Fui, fiz uma ata. Ele foi chamado, foi recomendado, foi alertado que não era para ter mais esse tipo de comportamento e tal. Mas ele não mudou, ele continuou. É porque pessoas assim não mudam mesmo, eles são mau caráter. Ele não mudou, ele piorou. Piorou. Parecia que queria fazer por pirraça. Você sabe o que é alunas se sentirem desconfortáveis por estar no mesmo teto com alguém? Meninas novas de 11 anos se sentirem desconfortáveis com aqueles olhares maliciosos? Vocês sabem o que é isso? Aí fui outra vez. Inclusive ele falava muitos palavrões assim de baixa categoria na sala, gente. Ele xingava esse aluno autista com palavrões. Vocês têm noção do que é isso? Ele se intrometia nas aulas dos professores demais e perdia todo o nosso foco. Aí, por exemplo, a gente estava ali, a professora estava explicando um assunto que ia cair numa prova, por exemplo, essa semana, entendeu? A professora estava ali explicando só a última parte do assunto e ele ia lá e se intrometia e desvirtuava toda a nossa concentração e a gente não conseguia mais entender nada. Aí, gente, elas iam para a educação física e ele ficava olhando maliciosamente para as pernas das meninas. Vocês sabem o que é isso? E as meninas se sentirem desconfortáveis, começar a chorar, desesperadas, sem saber o que fazer. Gente, elas não um calor de 40 graus, as meninas estavam com medo de ir com bermudinha, que é até o joelho praticamente, para fazer educação física. Porque de shortinho curto nem pode ir para a escola, né? Então, gente, elas ficavam desconfortáveis. Porque ele ficava mesmo assim, olhando de cima a baixo e para as partes íntimas das meninas. Vocês já pensaram que absurdo é esse? Gente, eu fiquei 2 semanas lutando, tá? Até que um dia aconteceu algo pior. A Sarinha faz parte da liderança de classe e teve um dia que ela ficou guardando material por último. A turma já tinha ido embora. E ela ficou ali guardando as coisas. E ele se aproximou muito dela e ficou encarando. Eu estou na escola trabalhando, eu estava na escola trabalhando, recebo um áudio da minha filha chorando, desesperada, em pânico. Vocês sabem o que é isso? Ele se aproximou dela e ficou olhando com um olhar estranho, que você disse, né? Isso. Gente, e a Sarinha disse assim, ó. E ele chegou assim, primeiro ele começou a ser agressivo com ela, começou a gritar. Depois ela começou a guardar o material e ele ficou bem pertinho, né, Sara? Muito próximo, né? Encarando maliciosamente ela. E foi intimidando cada vez mais ela, que ela teve que sair da sala correndo com o material e chegou em casa quase desmaiando. Ah, gente, eu não suportei mais isso, sabe? Eu fui lá e encarei ele de frente, sabe? Fui lá, falei. Gente, eu fiquei 15 minutos falando, brigando com ele. E ele tão arrogante, tão debochado, que ele ouviu o áudio da minha filha chorando e ainda fez deboche disso. Vocês sabem o que é isso? Cara nojento. Aí eu peguei e registrei um boletim de ocorrência. E fui lá, fui orientada, tá, gente? Fui orientada a registrar um boletim de ocorrência. E mesmo que não fosse, eu iria da mesma forma. Registrei o boletim de ocorrência, fui na Secretaria Regional de Educação. Eles me receberam muito bem, ouviram meu relato, desesperada de mãe, tá? Que não é nada confortável fazer isso. Gente, graças a Deus, eles retiraram esse indivíduo, esse mau elemento da escola. Mas antes deles retirarem, ele pegou, assim, a gente tava fazendo aquelas provas, pode falar o nome? Sim, do CAED. Do CAED, a gente tava na prova de
era da prova de redação, né? A gente tava lá fazendo a redação. Aí eu tenho um colega e ele senta lá na frente. Quando eu terminei a prova e eu fui lá entregar, né, que eu já tinha feito a redação, eu entreguei lá, né, peguei a folha, coloquei lá. E aí ele olhou assim pra mim, o meu amigo, né, que senta lá na frente, e falou assim: olha, não é querendo falar nada não. Porque assim, gente, ele leva o celular pra escola, entendeu? Mas ele sempre deixa o celular assim. Ele deixou o celular assim no quadro. E aí ele fingiu que tava carregando. Porque a gente tava no horário da aula de ensino religioso. E o nosso professor de ensino religioso tinha faltado nesse dia. Então ele aproveitou aquele momento que a gente tava com ele. Aí o que acontece? Ele falou assim, não é querendo falar nada não, mas eu acho que ele tava gravando, o celular tava assim. E aí, eu tenho uma amiga que senta na minha frente, e ela foi lá ver, né, porque ela dá de ver quando você tá olhando assim. Toda vez que alguém se aproximava do celular, ele se metia na frente pra ninguém ver. Mas aí ela pediu pra ir encher a garrafinha, pra aproveitar pra olhar. E realmente, gente, tava gravando. Um monte de gente veio me avisar, porque tava batendo Gravando brilho. a Sara. Gente, tava batendo. O celular tava assim no quadro, né? E Com zoom e tudo, gente. Gente, tava batendo o brilho aqui no quadro, porque o nosso quadro é de vidro. Aí, o que acontece? A gente. Todo mundo já tinha terminado a prova. Aí, o que a gente tinha que fazer? Antes disso, né, da gente ir pra aula de artes, uma amiga minha foi lá pegar um negócio na mochila e a gente tinha que deixar a mochila lá no chão, Na frente. assim, isso, lá no quadro. E aí, ela pegou assim, na hora que ela se abaixou, ele olhou para as partes íntimas dela e ainda soltou um sorriso. E aí, na hora que eu fui pegar a minha mochila também, ele fez o mesmo comigo, que a minha amiga me falou. E aí, na hora da aula de artes, que a gente tinha que pegar e fazer uma apresentação, né, que a gente já estava trabalhando há semanas com esse projeto, aí eu peguei, assim, a mochila, os materiais que já estavam em cima da mesa, peguei, assim, e aproveitei que um amigo meu aproveitou para distrair ele para fora da sala para poder ver. Na hora que eu virei assim, gente, o celular tava assim. Ele tava gravando. Eu virei o celular, tava com um zoom bem na minha carteira, gente. Presta atenção, na minha carteira. Tipo, eu não sei o que eu não sei o que eu ia fazer, entendeu? Tipo, eu comecei a entrar em pânico, porque assim, eu não sabia o que ele podia fazer com aquelas filmagens, entendeu? E aí o que eu fiz? Antes da gente sair da aula de artes, eu pedi pra minha amiga que senta na minha frente ir com a carteira mais pra minha frente, assim, pra tapar um pouco, assim, do meu rosto. E abaixei a cabeça. E aí, gente, na hora que eu fui sentar, assim, na mesa do refeitório, me veio muita crise, muita crise. Eu não parava de chorar, eu fiquei muito tonta, muito tonta. O professor de artes foi conversar comigo. Todos os professores ficaram do meu lado, assim. Eu conversei com o meu professor de história também. Aí o meu professor de história me levou lá no pedagógico pra eu tentar me acalmar um pouco. Houve algumas conversas, né? E quando um dos meus amigos foram conversar com ele, que ele levou quase todo mundo pra diretoria sem ninguém fazer nada, ele pegou desses meus amigos, pegou e perguntou assim, por que você estava gravando a Sara? E aí, o que acontece? O professor Jorge tinha feito a mesma pergunta e ele disse que não estava gravando. Quando meu amigo fez essa pergunta, ele falou, não sei. Então, gente, e aí eu fui descobrir a vida dele, né? Porque assim, eu sou mãe, sou investigadora, sou psicóloga, de tudo um pouco, né? Fui investigar. Gente, a ficha dele é muito suja. Aí eu fiquei perguntando, como que entrou no estado? Porque a gente tem que apresentar ficha corrida, né? De antecedentes criminais. E eu descobri que ele altera documentos, gente. Ele se ofereceu para uma outra pessoa para alterar o documento para enganar que ela tinha mais tempo de serviço. Gente, o cara é mau caráter mesmo, tá? E a vitória que eu estava falando para vocês ali que a gente ganhou é que a Secretaria da Educação conseguiu retirar eles, tá? Investigando e também pelo bem das crianças, pela proteção. E eu sempre digo que escola tem que ser um lugar seguro, onde a criança deve se sentir segura. Gente, se eu não agisse agora, no início, né, do assédio, ele poderia fazer coisa pior. Tá? Então, assim, mães, fiquem alertas. Tenham uma conversa aberta com os filhos. Por que a Sarinha me contou? Porque ela tem uma conversa aberta comigo.
Aí ele começava a desconversar, dizer que não, que a gente estava perseguindo ele. Eu falei bem na cara dele, cara, eu nem te conheço, pra mim tu és um estranho. Como que eu vou perseguir alguém que eu nem conheço? Se liga, não, as crianças não vão chegar em casa chorando, em pânico, quase desmaiando sem motivo. Mas aí, a ficha dele é muito suja, tá? Uma colega minha disse, ó, coisas feias, horríveis. Um elemento desse não pode estar no âmbito educacional, não pode estar envolvido com crianças. Ele é doente. Não, doente não, é safado mesmo. Sabe? E arrogante também. Essa semana foi muito boa porque, assim, gente, a gente tava esperando chegar uma outra segunda professora. Gente, eu nem coloco aqui pra não expor tanto minha filha, mas o áudio que ela mandou é desesperador, gente. Então, assim, gente, ó. Aí, o que acontece? A gente tava esperando chegar um outro segundo professor ou uma outra segunda professora, né? Que a gente já tinha uma ali, mas ela era aquela de cumprir hora, né? Tipo, ela... Hora atividade. Isso, hora atividade. Que ficava com a gente na primeira aula não, né? Mas um pouco da terça e quarta é ela que fica com a gente. Uhum. E aí, gente, foi muito bom, porque assim, quando chegou, já chegou uma nova segunda professora. E quando chegou, gente, eu descobri que, assim, de cara, assim, quando eu olhei, assim, até que eu parecia assim, eu conheço, mas, tipo, não lembrava, sabe? E aí, quando ela falou que já trabalhou em várias creches e tal, na hora que eu fui perguntar se ela já tinha trabalhado na creche que eu estudei, ela me reconheceu. Aí ela foi lá me dar um abraço, ela falou, fiquei muito feliz de te ver, E, tipo, quando uma minha professora de português pediu pra eu entregar o caderno do líder, né, que ela tinha que fazer uma anotação, aí ela falou, a Sara é sempre muito atenciosa pra tudo e tal. Gente, tá sendo muito bom, porque agora a gente tá com 2 segundas professoras. Maravilhosas. Né? E as 2 são um amor. Pra vocês entenderem, essa segunda professora que entrou no lugar desse indivíduo, ela já foi professora da Sara na creche, gente. Sim, gente, no Prezinho 2. No Prezinho 2. Então, assim, uma pessoa muito querida, com aquele instinto de mãe, de apoiadora. Enfim, uma pessoa maravilhosa. As 2 são. Uhum. Gente, as 2 são amor de pessoa. Então, gente, foi um alívio. As crianças se sentiram muito bem. Inclusive, tem um vizinho aqui que ele estuda com a Sara, um menino muito educado. Ele também estava sendo perseguido por esse indivíduo. E na verdade, né, era 3 pessoas que ele perseguia. Eu, esse vizinho, que também estuda comigo, e um outro menino que é a nossa amiga. E as outras meninas que saíram da sala. Gente, você sabe o que é? Meninas pedir para sair, para ir para outra sala de aula, porque não suportar não aguentar a pressão e o assédio dentro de sala de aula. E aí eu disse assim, Sara, você quer sair da sala? Assim, não, mãe. Assim, exatamente, tu tá certo. Quem tem que sair é ele, que tá causando mal às crianças. E aí eu lutei, gente, tá? Vocês acham que é confortável ir lá registrar BO, ir lá denunciar na secretaria? Não é nada confortável, gente. Mas eu tinha que proteger minha filha, sabe? As crianças são vulneráveis, gente. Elas são indefesas. E graças a Deus que foi no início, né? Então eu analisei muito bem, eu fui muito bem orientada, fui muito bem tratada como mãe. E pela proteção dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, eles tiraram o mau elemento do meio das crianças. E graças a Deus. Tá? Precisamos estar sempre atentos a cada olhar, a cada fala das nossas crianças. Eles não merecem passar por isso. Inclusive, teve até uma psicóloga na sala de vocês conversando, né? Isso. Gente, foi até uma psicóloga conversar com elas. Por quê? Vocês já imaginaram que figura masculina que essas meninas vão ter? Elas vieram conversar com a gente sobre a lei da Maria da Penha. Isso. Tá? Então, teve um recurso muito bom, um apoio muito bom para as crianças. E realmente, assim, se eu já admirava que o pessoal dessa região da educação, eu admiro muito mais pela eficiência do trabalho deles. E só gratidão agora, né? Isso.
E, gente, nós ficamos muitos dias pensando, será que nós vamos gravar e tal? Até que uma colega minha que é autoridade, ela disse assim, é bom gravar para alertar os pais, né? A gente não expôs nome aqui, mas expomos aí os acontecimentos, né? Isso. E precisamos estar mais alerta, gente, tá? Porque assim, ó, os nossos filhos merecem ser protegidos, eles merecem estar seguros e nós responsáveis, nós mães, pais e responsáveis, precisamos lutar pela segurança dos nossos filhos. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e tenham aí uma ótima quarta-feira. Não se esqueça. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com um amigo, comenta e nos segue lá nas nossas redes sociais, @SaraFelicianoConquista, @Prof822023 e @MãeFilha2024.ms. Tchau! Tchau!